Outro dia, eu gravei um vídeo para a Rádio Nova Brasil FM falando sobre ser bom de papo. Só que esse assunto rendeu muito e por isso eu trouxe ele para cá para a gente continuar essa reflexão. Ser bom de papo envolve muitas características. Ser um bom ouvinte, ter cuidado com a hora de você falar, evitar brincadeiras ofensivas, entre outros comportamentos. Eu usei como base o livro do Pedro Bloch sobre esse assunto para falar sobre ser bom de papo. O Pedro foi um médico, foniatra, jornalista, poeta e dramaturgo brasileiro que teve muita influência na fonoaudiologia da época. Porém, um outro livro muito interessante sobre o assunto pode nos ajudar a continuar essa conversa aqui. Eu fui em busca de outras informações. O livro se chama Supercomunicadores, do Charles Duhigg. Esse tema nasce muito das minhas próprias falhas de comunicação e de conversa com as pessoas. Eu sou uma pessoa naturalmente introvertida. A introversão é uma característica de personalidade, ela não é uma qualidade ou um defeito. De maneira geral, os introvertidos são pessoas que se energizam sozinhos. Eu não tenho tanta necessidade de interação com muita gente, por exemplo, quando eu quero descansar. Depois, eu faço um conteúdo melhor para explicar sobre essa característica. No meu caso, eu preciso de momentos mais tranquilos e eu tenho muita dificuldade em conversar em ambientes cheios de gente, também conversar com estranhos. Muito difícil eu me sentir tranquila e conseguir puxar assunto com pessoas que eu não conheço, que eu não tenho intimidade e também fora do meu ambiente profissional e fora do meu ambiente pessoal. É claro que características assim não são privilégios meus, são de muita gente. Tem muita gente que também tem dificuldade em conversar nesse tipo de ambiente estranho, diferente, com muita gente, com muito ruído, com assuntos que são triviais. É difícil para esse tipo de pessoa. Para além dessas características individuais, todo mundo fracassa às vezes em escutar os amigos, os colegas, em apreciar o que as pessoas estão dizendo e todo mundo já errou em falar de modo que possa ser compreendido claramente. Então eu trouxe 3 conceitos do livro para você refletir sobre o seu jeito de conversar. As discussões entre as pessoas são, na verdade, 3 conversas diferentes. Cada uma tem um tipo de atitude de comunicação. Às vezes, passamos pelos 3 momentos numa só conversa. Quando a gente entende em qual conversa a gente está, nós temos mais condições de lidar com a atitude para melhorar a escuta e a sua fala. Tem conversas práticas de tomada de decisão, em que o foco é do que realmente se trata essa conversa. Ela acontece quando a gente precisa falar sobre ações, tomar decisões, o que a gente vai fazer com um problema ou com uma questão importante. Tem as conversas emocionais, quando a pergunta está em como nos sentimos. Eu posso falar sobre um problema e explicar que eu estou me sentindo frustrada, por exemplo, com a dificuldade em resolver e que isso me deixa ansiosa. E tem as conversas sociais, que exploram quem a gente é. Aqui a gente discute sobre ideias, crenças, valores e podemos falar de política, o que a gente pensa sobre uma pessoa, sobre fatos, etc. E a gente também pode fazer isso profissionalmente. Por exemplo, quando você está numa reunião para resolver um problema e se as pessoas se concentram em reclamar, por exemplo, é uma atitude que vai atrapalhar a compreensão e a solução daquele problema. Em geral, a gente passa pelas 3 questões à medida que um diálogo acontece. Contudo, quando a gente não está no mesmo tipo de conversa ao mesmo tempo com o nosso interlocutor, é pouco provável que haja uma conexão e uma harmonia nessa interação. Você sabe por quê? Porque cada tipo de conversa acontece com a sua própria lógica. Você tem sempre que identificar em qual tipo de conversa você e o seu locutor estão naquele momento. Eu falo sobre isso porque eu acredito que seja muito importante a gente aprender a ter conversas significativas, inclusive para a gente reduzir essa polarização que a gente está vivendo. Eu falo sobre banana e você entende que eu excluí a laranja. Estamos com muita dificuldade de escutar e também de ser escutado. O tempo todo nos cobramos a fazer julgamentos muito rápidos sobre as pessoas e as reações muito rápidas são agressivas.
Além de você identificar em qual tipo de conversa você está com aquela outra pessoa, você também precisa contar com a conversa que o seu corpo mostra para o outro. Você tem gestos que podem ser agressivos, as expressões faciais agressivas, os risinhos de canto de boca, os bicos, as expressões de ironia, de dúvida, de chateação, todas podem atrapalhar ou interferir positivamente ou negativamente. Nós nos comunicamos de muitas formas, por escrito, por mensagem nas redes sociais, por aplicativos de voz e até mesmo por um suspiro ou uma careta. Tudo é comunicação. Além disso, nem toda conversa é igual a outra. Conversas e discussões que resolvem problemas e geram uma conexão, geram prazer e melhoram a autoestima. Para citar o Oscar Wilde, o vínculo de todo companheirismo é uma boa conversa. Então, além de você ter que identificar em qual tipo de conversa você está e o seu interlocutor está, você entende, né, do que realmente se trata, como você se sente ou quem você é, você precisa se lembrar que tem que gerar conexão com a outra pessoa. E retomando o que eu já falei sobre isso, outras orientações práticas para você se tornar uma pessoa super boa de papo. Primeiro, não interrompa o outro. Mostre curiosidade sobre o pensamento das pessoas. Aprenda a escutar o que você não gosta. As pessoas são diferentes, elas não são iguais. Numa conversa não tem vencido e vencedor. Existem participantes que somam o que pensam, sentem e sabem. Isso não é só enriquecer as suas conversas, mas também vai contribuir para uma convivência mais harmoniosa e produtiva. Boa sorte! E se você gostou desse vídeo, me segue aqui, ative as notificações para você saber quando eu posto um novo conteúdo. Você também pode me acompanhar no Instagram, @VanessaPedrosaFono e no LinkedIn, Vanessa Pedrosa Fono. Deixe seus comentários, dúvidas sobre o assunto e sobre a sua comunicação. Eu vou adorar responder. Tchau, tchau!